Olá pessoal do terceiro ano, tudo bem com todos? Vamos lá para a nossa revisão do primeiro semestre, recuperação paralela. Vamos lá todo mundo se garantir aí, o pessoal que está devendo nota, para podermos enfrentar esse segundo semestre com força total, tá beleza? Então vamos iniciar a nossa aula, tá? Lembrando sobre as classificações do carbono, tá? Então o carbono, vamos lá relembrar tudo bem direitinho. Ele pode ser classificado de acordo com o número de ligações, certo? Aí esse número de ligações vai acontecer com outros átomos de carbono, certo? Então as classificações são realizadas dessa seguinte maneira. O carbono, de acordo com a ligação que ele vai fazer com os outros átomos, ele pode ser chamado de carbono primário, carbono secundário, carbono terciário e carbono quaternário. Como é que se chama o carbono primário? Por quê? Como é que ele é chamado dessa forma? O carbono primário é quando ele liga, né? Ele está ligado a outro átomo de carbono, certo? A gente tem que prestar bastante atenção que o carbono ele é classificado de acordo com o número de ligações. Sabemos que o carbono ele pode fazer no máximo 4 ligações, tá? Então essas ligações vai ser realizada através de outros átomos de carbono. Diante de quem? Da sua cadeia, tá? Então o carbono primário, esse átomo de carbono, ou ele vai estar isolado, ou ele vai estar ligado a outro átomo de carbono, tá? Então o carbono secundário, perdão, liga-se a dois átomos de carbono, a outros dois átomos de carbono. Já o carbono terciário liga-se a 3 átomos de carbono. E o carbono quaternário vai estar ligado a 4 átomos de carbono. Então, se vocês observarem aqui no nosso exemplo, nós temos aqui um carbono primário, onde esse carbono só está ligado a esse outro carbono aqui. Já esse carbono que você está observando aqui na seta, ele está ligado a 2 átomos, o do lado esquerdo e a do lado direito. Então é por isso que ele é chamado de carbono secundário, tá certo? Já o carbono terciário é esse terceiro carbono aqui que você está observando, porque ele está ligado ao do lado esquerdo, o do lado direito e um carbono para baixo. Então é por isso que ele é classificado de carbono terciário. Já esse outro carbono aqui, do lado desse terciário, ele é um carbono secundário. Por que, professor Igor? Porque ele está ligado a 2 carbonos, o do lado esquerdo e a do lado direito. E esse penúltimo átomo aqui, que ele já está falando de quaternário, ele está ligado a um carbono em cima, um embaixo, o do lado direito e um do lado esquerdo. Tá certo? Então, se vocês observarem aí, lembrando, o carbono primário, ele está ligado apenas a um átomo de carbono. Já o carbono secundário, ele liga-se a 2 átomos de carbono. O carbono terciário liga-se a 3 átomos de carbono. E o carbono quaternário, ele vai estar ligado a 4 átomos de carbono. Beleza? Então, nós temos vários exemplos aqui de carbono primário, que está ligado apenas a um outro átomo de carbono. Olha aqui vai esses outros exemplos, tá? Observa que esse daqui está ligado apenas com esse e esse está ligado apenas com esse outro na esquerda, carbono primário. Da mesma forma esse outro, tá? Professor, e esse aqui? Carbono primário. Por quê? Porque ele não está ligado, ele está isolado. Ele não está ligado a nem outro carbono, né? Porque se ele tivesse ligado somente a outro carbono, ele era primário. Ou como ele também está isolado, não está ligado a nenhum, ele também é carbono primário. Já o carbono secundário está ligado a 2 outros átomos de carbono. E aí nós podemos ver aqui nesse exemplo, certo? Aqui do lado direito. Esse primeiro exemplo aqui, ó, um pintadozinho aqui de amarelo, em destaque. Ele é carbono o quê? Secundário. Mas por que, professor Igor? Vamos lá. Ele está ligado a um do lado direito e a outro do lado esquerdo, tá? Ó, lado direito e o outro do lado esquerdo, tá? Tanto esse do lado direito como esse do lado esquerdo são carbonos o quê? Primários. Por quê? Porque só está ligado ao do meio e esse só está ligado ao do meio, tá? Olha aqui, carbono secundário novamente, só está ligado a esse do meio que está pintado,
né, em destaque, ele está do lado, tem que pegar um do lado direito e outro do lado esquerdo. E esse outro aqui, esse triângulozinho aqui, né, pronto. Carbono secundário. Cada um está ligado a 2, né? Esse está ligado a eu de cima e de baixo, esse de baixo está ligado ao de cima e esse do lado, e o de cima está ligado a esses dois de baixo, ok? Carbono terciário está ligado a 3 outros átomos de carbono. Simples, viu, galerinha? Simples. Olha aí, ó. Esse está ligado ao lado esquerdo, lado direito e um para baixo, né? Então está ligado a 3 carbono terciário. E cada esse outro que aqui, ó, esse está ligado só a um primário. Esse está ligado a quem? Ao do meio, só um carbono primário. E esse está ligado a esse, somente carbono primário. E esse que está em destaque, carbono terciário. Carbono quaternário está ligado a 4 outros átomos de carbono, tá? Então, esse que está em destaque aqui de amarelo, ele é um carbono quaternário. Está ligado ao de cima, ao de baixo, do lado direito e do lado esquerdo. Agora, todos os outros estão ligados somente a ele. E são carbonos primários. Tá certo? Ok? Lembrando agora que as cadeias carbônicas, elas podem ser classificadas em quê? Abertas ou fechadas, normais ou ramificadas, saturadas ou insaturadas, homogêneas ou heterogêneas. Galerinha, existem milhões de compostos orgânicos e todas as estruturas são formadas principalmente por quem? Por átomos de carbonos. E todas elas são chamadas de cadeias carbônicas. Essas cadeias carbônicas elas podem ser classificadas de acordo com 4 critérios principais que nós vamos mostrar nesse esquema agora, tá? Então, a classificação de cadeias carbônicas elas podem ser abertas, né? Que aí, quando ela é aberta, ela pode ser chamada de acíclica ou alifóticas, né? Apresentam extremidades. E aí, nessa classificação, elas podem ser carbonos primários e secundários, né? Que são a turma que é normal, né? Cadeia normal. Já quando ele aparece na estrutura, na sua cadeia, carbonos terciários e quaternários, já sabemos que a cadeia ela vai ser ramificada, tá certo? Quando ela são apenas átomos de carbono, pelo menos um heteroátomo. O que é heteroátomo? Quando na cadeia principal apresenta outro elemento químico no meio dos carbonos, tá? Então aí ela é chamada de heterogênea. E homogênea? Apenas átomos de carbono na cadeia principal, tá? Daqui a pouco eu mostro o exemplo para vocês. Quando a gente chama a classificação de saturada e insaturada. Saturada, só na cadeia principal, apresentam apenas as ligações simples. E na estrutura da cadeia carbônica insaturada, vai apresentar dupla ou tripla ligação na cadeia normal, certo? Ok? E as mistas? As mistas elas podem ser formadas por parte aberta e uma parte fechada. É uma mistura. Tanto ela pode ser aberta, como ela também pode ser fechada, tá certo? Já as fechadas, que são as chamadas cíclicas, não apresentam extremidades. E nesse caso, a gente pode chamar elas de aromáticas. Aromáticas são quando elas possuem um anel benzênico. E alicíclicas, quando não possuem um anel benzênico, tá? As aromáticas, quando possuem esse anel benzênico, ela pode aparecer um núcleo, 2 ou mais núcleos. Como? Um núcleo ela é chamada de mononuclear quando apresenta 2 ou mais polinuclear. E quando ela for polinuclear, elas podem ser núcleos isolados ou separados. E quando elas são juntas, os núcleos são juntos, são chamados de condensados, certo? Tá? Então, condensados, núcleos condensados ou núcleo isolado é quando ele é polinuclear. Apresentam mais de um núcleo, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Tá certo? Quando elas apresentam, sendo elas chamadas de alicíclicas, elas não possuem um anel benzênico na sua estrutura, tá? Então elas apresentam apenas ligações simples e nessas apenas ligações simples elas podem ser chamadas de cíclicas saturadas, né?
dessa forma, ou ligações duplas ou triplas insaturadas na estrutura. Quando elas não apresentam heteroátomo, elas podem ser chamadas de monocíclica, homocíclica e pelo menos um heteroátomo, heterocíclica. Ok? Vamos lá para essa estrutura para nós vermos aqui bem direitinho. Então, de acordo com o fechamento da cadeia, se nós observarmos aqui, abertas, tá? Então, são também chamadas de acíclicas e de alifáticas. Esse tipo de cadeia tem extremidades ou mais e não possui, ou mais, né? Duas extremidades ou mais extremidades, né? E não possui um ciclo nem anel aromático. Você observa que a estrutura aqui ela vai estar o quê? Aberta, certo? Ó, todos esses três exemplos aqui. A estrutura está aberta. Já fechada, nós podemos ver que elas são cíclicas, porque seus átomos de carbono ligam-se formando um ou mais ciclos ou anéis aromáticos. E aí ela não possui nenhuma extremidade livre, tá? Você observa que ela está fechadinha e não apresenta nenhuma ramificação, tá? Então, está fechada aqui e não apresenta nenhuma extremidade livre. Então, ela é chamada de cíclica, ok? De acordo com a disposição dos átomos na cadeia, nós podemos chamar ela de normal ou ramificada. Normal é como, professor? Vamos lá. Cadeia reta ou linear, também outros nomes que são dados a ela. Esse tipo de cadeia apresenta apenas duas extremidades, as duas da ponta, né? Esse e essa. Essa daqui que está marcada para essa outra. Então, aqui é uma estrutura, né, normal. Ramificada possui mais de duas extremidades, que nós já vimos naquela outra. Ó, aqui nós temos quantas pontas? 3. 1, 2, 3. Ramificada. Aqui possui quantas? 1, 2, 3, 4. 4 pontas ramificadas. Possui duas ou mais extremidades. Ok? Vamos lá, de acordo com os tipos de ligações entre os átomos, elas podem ser chamadas de saturadas ou insaturadas. Quando as ligações entre os átomos são apenas ligações simples, saturadas. Observe que aqui, entre cada carbono, na cadeia principal, só tem ligação simples. E olha aqui na cadeia principal, onde tem maior número de carbonos, ligação simples. Então, é saturada. Se na estrutura aqui, cadeia principal, aparecer tripla ligação ou dupla ligação, essa estrutura ela é chamada de quê? Insaturada. Observe aqui, ó, que nós temos aqui insaturada aqui também na cadeia principal. Ok? De acordo com a natureza dos átomos que existem na cadeia, elas podem ser chamadas de homogênea ou heterogênea. Homogênea se na cadeia carbônica não houver nenhum outro tipo de átomo entre os carbonos. Ou seja, na cadeia principal não pode haver outro elemento químico, certo? Então, se vocês observarem aqui, só tem carbono. Ah, professor, mas tem um hidrogênio. Esse hidrogênio a gente abre. Um vai ficar para cima e o outro vai ficar para baixo. Então, aqui ele não vai aparecer na estrutura, tá? Na cadeia principal, ok? Então, aqui, ó, só tem ligações simples, ok? Olha aqui, novamente, né? Aqui tem dupla ligação, mas não tem nenhum outro elemento químico que não seja o carbono. Nessa outra aqui também. Então, aqui é chamada de homogênea. Heterogênea se houver pelo menos um átomo de outro elemento químico entre os dois carbonos da cadeia, né? Então, aí eles são chamados de heteroátomo. Então, aqui ela vai ser heterogênea. Observe que na cadeia principal, entre os carbonos, vai haver aqui o oxigênio. Então, matou. É um heterogêneo, um heteroátomo. Aqui nessa outra estrutura nós temos o quê? O nitrogênio. Então, aqui vai ser o quê? Heterogêneo. Existe aqui um heteroátomo. Ok? Então, um grande abraço. Que Deus abençoe. Depois a gente aparece aí pelo Meet, tirando as nossas dúvidas. Um grande abraço. Até mais, pessoal do terceirão. Que Deus abençoe. E vamos que vamos nessa etapa, ok? Tchau, tchau.